Bem-vindo ao canal Escatológico. Por que os católicos romanos, em sua maioria, são globaloides? É muito interessante perceber que a maioria dos romanistas é defensora do globo. E também é interessante saber que a maioria dos chamados astrônomos são católicos romanos do nicho dos jesuítas. Você sabia disso? Mas o que a Igreja Romana esconde para defender de maneira tão atroz o formato do globo? Se você for lá no Vaticano, você vai ver. Todo lugar tem um globo, né? Escultura do globo. Tem lá, você vai ver um globo grande, gigante. E então eles vão enfiando na cabeça das pessoas esse formato mentiroso. Então pergunto de novo, mas o que a Igreja Romana esconde para defender de maneira tão atroz o formato do globo? Roma jamais perdoará os reformadores, que libertaram a mente e a consciência do homem da clausura e escravidão de Roma. Um dos princípios da reforma é ter as Escrituras como maior autoridade em matéria de fé e também, por conta disso, afirmar o sacerdócio universal de todos os crentes em Jesus Cristo. Então a reforma fez isso. Cada um daquele que crê no Senhor Jesus, que é seu seguidor, que crê nele como único e suficiente Salvador, é também um sacerdote. A palavra de Deus é bem clara com relação a isso. Então, esse princípio, né? Matéria de fé, autoridade maior, são as Escrituras. E já fizemos outros vídeos aqui no canal, né? Onde falamos que, por exemplo, o formato da Terra, em última instância, certo? E como o mundo foi criado, não é uma matéria científica, né? É uma matéria que tem muito a ver, ou tem a ver, tudo a ver, com a fé. É matéria de fé. Porque é impossível você reproduzir a criação. Como é que você vai reproduzir esse fenômeno, esse evento, Deus criando? É uma vez e pronto. Então é impossível você empiricamente provar, por exemplo, o tal Big Bang. Isso não existe. Agora, se você crê nisso, se você tem fé nisso, para você existe. Ponto final. É uma matéria religiosa, matéria de fé. É muito claro, né, que essa concepção de que todos são sacerdotes, todo aquele que crê no Senhor é um sacerdote, e essa concepção da autoridade maior das Escrituras, né, é muito claro que isso abalou o sistema hierárquico de Roma, a famosa Roma apóstata, que tinha o poder exclusivo de interceder a favor dos homens e ser a única capaz de, por meio de seus alegados sacramentos e autoridade usurpadora, de perdoar pecados e enviar a alma dos homens para Deus. Mas Satanás é astuto e sempre tenta dominar e manter cativa a consciência humana. Então Roma, seguindo seus conselhos e pensando séculos à frente, decidiu investir na inversão de valores, decidiu se imiscuir na mente dos homens,
para cativar a consciência deles de outra maneira. Roma pensou em algo sutil para conseguir escravizar as mentes. Roma mudaria o mundo, destronando o próprio Deus de seu trono. Já não existiria nem mesmo o trono de Deus. Porque tudo isso para esses caras é mito, né? É mito. Adão e Eva, para os romanos, os romanistas, é mito. Eles não acreditam que o Gênesis é literal. Não acreditam. Pode conversar aí, né? Conversa com um romanista, ele vai dizer, isso é mito, né? Ele vai te achar um obscurantista. Então, o que acontece? Eles não discutem. Eles apenas acusam você de um obscurantista, né? O que faz, por exemplo, essa revistinha ridícula aqui, ó. Isso aqui é a coisa mais ridícula que tem, essa revista, rapaz. Os caras, eles defendem, nunca defenderam ciência. Eles defendem aqui a filosofia, né, do evolucionismo. Então, para eles, você acreditar que Deus criou tudo é obscurantismo. Mas que o sujeito veio do macaco? Não é. Isso aqui é uma coisa bem interessante, né? E nós sabemos que os nazistas, né, com a doutrina deles da eugenia, veio tudo daqui. Veio de Darwin, né? Então eles ficam dizendo que o sujeito que é obscurantista destrói o Deus deles aqui, ó Deus. Tem que bater o martelo nesse Deus mesmo, ó Deus. Ó, o Deus deles é isso aqui, ó. É esse sujeito de que tanto falou que o homem descendia do macaco, e tanto falou que a gente vinha do macaco, que virou e ficou com cara de macaco. Vejam só. Darwin, o macaquinho, o Deus dos evolucionistas. É isso aqui, ó. Essa porqueira aqui, ó. É o Deus deles, ó. Aí eles ficam com raiva, né? Aí chamam de obscurantistas quem fala a verdade, né? Então vocês da Super Interessante, ó. Vocês é que são isso aqui, ó. Ó aqui um sujeito que acredita na evolução aqui, ó. Olha aqui, rapaz, que ele veio do peixe, né? Aí o DNA do peixe virou um DNA humano. É isso aí. Aí virou um símio, né? Aí pronto, tá aqui, ó. É isso aí. São os primatas, né? Vocês são primatas mesmo. Vocês estão no pré-primário mesmo. São primata, primo de macaco, né? Tá aí, ó. Esse lixo aqui. O novo obscurantismo. Eles chamam de obscurantismo quem crê na palavra de Deus. Quem entende a realidade como ela realmente é, né? Aqui, ó. Outro Deus deles aqui, ó. A porcaria aqui da bolinha, né? Os caras são tão idiotas. Eles não são obscurantistas, viu? Mas eles acreditam que essa bola aqui, ó, que tem água na bola, viu? A bola tá girando e tem água grudada nela. A água faz curva aqui, né? É isso aí, ó. Então, aí eles acusam aqui, vamos matar o sistema, né? Acusando aí. Esses aqui são os obscurantistas, ó, acabando com o Deus deles, né? O Deus deles, a religião ridícula deles, né? Que levou ao nazismo, a tudo que não presta, né? É isso. É isso. Então eles estão mancomunados com Roma apóstata. É uma apostasia genérica, né? Total, né? Então, essas entidades religiosas de Roma apóstata se uniram a entidades mundanas e espíritos enganadores para escravizar de outro modo a consciência humana. Porque o que Roma fez? O que esses caras fizeram? O que estão fazendo de 500 anos a 500 anos? Eles recriaram a realidade a partir da mentira. Mas isso de modo lento e gradual. Não é de uma vez que eles fazem. O maior número de astrônomos por metro quadrado se encontra em Roma.
e Roma apóstata tem um telescópio chamado Lúcifer. Pode pesquisar aí, meu amigo. E você vai ver que muitos jesuítas se dedicaram à astronomia, né? Que eles chamam isso de astronomia. E a criar teorias que destronam Deus e reduzem a consciência humana à consciência do macaco. Consciência desses caras que produzem essa revista aqui, ó. Consciência de macaco. Macaco. A gente compra, não joga no lixo porque é uma produção literária, né? Nem que seja bem tosca. A gente não joga no lixo, não se queima livro, viu, pessoal? Então a gente vai, pesquisa, lê um bando de bobagem que tem aqui e faz um vídeo, né? Tá aí, ó. É ridículo isso aqui. Aí eles colocam terraplanismo, negação das mudanças climáticas, movimentos anti-vacina, curandeirismo. Entenda porque, apesar de tantos avanços na ciência, vivemos numa época tão propícia à ignorância. Aí os caras vêm dizer que uma bola molhada girar, isso é ciência. Não, bicho, isso é religião. É religião. Então, o Teilhard de Chardin, que era um jesuíta, ele escreveu o livro Fenômeno Humano. Esse cara é o maior representante desses jesuítas aqui. É uma figura que representa essa religião, falsa religião científica. Então vejam só o que esse Teilhard de Chardin, ele fala, né, no livro dele. Aqui. Capítulo 3, a Terra Juvenil. Há aproximadamente alguns milhares de milhões de anos, não em absoluto, no que parece, por um processo regular de evolução estelar. O cara é jesuíta, tá? Mas em consequência de algum incrível acaso. Leve atrito de estrelas, ruptura interna, um retalho de matéria formado de átomos particularmente estáveis desprendia-se da superfície do Sol e, sem romper os laços que o ligavam ao resto das coisas, bem à distância ótima do Astropai, esses caras, eles são adoradores do Sol, é igualzinho a maçonaria, eles adoram o Deus Sol, que eles chamam de Astropai. Do Astropai, para sentir sua radiação com uma intensidade média, esse retalho se aglomerava, enrolava-se sobre si mesmo, tomava forma. Vocês já viram aquele besouro, né, que pega as próprias fezes e faz uma bolinha? É isso aí, ó. Imagina isso aí, ó, né? Então ele tá descrevendo aqui como é que a Terra surgiu, tá? Encerrando em seu globo e em seu movimento o porvir humano, mais um astro, um planeta dessa vez, acabava de nascer. É isso. Eu já li esse texto aqui em outro vídeo, né? Então é isso, vejam só. O cara é jesuíta, ou era jesuíta, e dedicou a vida dele não a defender a palavra de Deus, mas dedicou a vida dele a uma mentira. Escreveu obras e obras falando sobre essas bobagens. Aqui a evolução, né? A pré-vida. Então é um cara o quê? Um apóstata da fé. Aí ele fala aqui que ele crê na ciência. Eu creio na ciência. Então a religião dele é essa pseudociência.
A pseudociência é a religião desses caras aqui, né? E de todos que abraçam isso, né? Então, o Teilhard de Chardin, ele é o maior representante e aparentemente, Roma aparentemente venceu, pois até os descendentes da Reforma hoje advogam essa mentira do heliocentrismo e o defendem com unhas e dentes. Então, se você vê aí muito pastor, né, protestante, reformado, defendendo e xingando aí os terraplanistas, né? Os caras ficam loucos, né? Caramba, não, esses caras são doidos, né? Eles ficam doidos, né? É como se você tivesse apertando lá o saco dele, né? Ele grita, ele uiva de dor, né? Eles ficam esganiçados, né? E falam mal da Terra plana, dos terraplanistas, falam mal da palavra de Deus, para defender essa estupidez que foi gerada, né, no interior de uma igreja apóstata, né? Então tá aí o fenômeno humano, isso aqui, né? E tem muita gente que advoga isso aqui. Então, aparentemente, o Roma venceu, porque eles advogam essa mentira do heliocentrismo e defendem essa mentira com unhas e dentes, os próprios descendentes da Reforma, não é? Então, essa Bíblia aqui, King James atualizada, ela é comentada. O que é que eles falam a respeito, por exemplo, da criação, né? Fala assim, esse versículo, que eles comentam que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou pairava sobre as águas. Aí vejam só, esse mover do Espírito é uma figura de linguagem muito expressiva nos textos do Antigo Oriente Médio, onde o halo solar representava o poder e a majestade divinos, especialmente ao abraçar a terra ao pôr do sol. Quer dizer, o halo solar é adoradores do sol. Aí está aqui, ó. Ele vai falando. O firmamento é visto como uma grande abóbada celeste, uma espécie de forro. É a atmosfera vista da Terra. Nada disso. Então, pelo contrário, isso não era uma figura de linguagem, né? Eles realmente acreditavam que a palavra raquiá, então, na série aí, O Firmamento, estamos falando justamente disso. Justamente a respeito disso. E tem ainda mais texto para ler. Então, vejam só, eles simplesmente, os caras abdicaram, né? Eles capitularam diante de Roma. Capitularam diante de Roma. Certo? Roma apóstata, amiga de nazistas e protegida por Mussolini, e que jamais, segundo sua doutrina espúria, se recusou a excomungar Hitler e Mussolini. Pelo contrário, foi beneficiada principalmente por este último com a assinatura do Tratado de Latrão, que resultou no reconhecimento total da soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano. Roma não deseja apenas o poder temporal, ela deseja comandar as consciências humanas, a consciência humana, a consciência de cada indivíduo nesta terra. E nada melhor para isso do que impor a sua visão mentirosa ao mundo a respeito do formato da Terra.
Os romanistas afirmam que quem sabe da verdade sobre o formato da Terra é obscurantista, como me disse um romanista, quando lhe falei sobre Wolfgang Smith, cientista romanista que sabe que a Terra está imóvel. Aí esse romanista ele disse assim: eu não sou obscurantista. Não é não, por defender Roma, que matou centenas, ou milhares de pessoas que eram contra a sua doutrina. Roma, apesar dos revisionistas aí falarem o contrário, Roma, que mediante a Inquisição torturou crentes em Cristo que não seguiam a sua doutrina, torturou os judeus, perseguiu todo tipo de gente que era, que enfrentava essa maldição do papado. Ele não é obscurantista, não. Segue essa doutrina, mas ele não é obscurantista, não. Roma, até hoje, se precisasse, saía queimando todo mundo, rapaz. Roma não muda, não. Certo? Esse Papa que está aí, ele é jesuíta. Procura aí, pesquise aí o que é o juramento. Pesquisa aí o que é o juramento de um jesuíta. E se ele é jesuíta, ele fez esse juramento. Na verdade, os que acreditam em Darwin não são obscurantistas, não. Eles são, na verdade, muito evoluídos. São evoluídos. Então esses aí, eles são os iluminados obscurantistas. Esse tipo de gente aqui, que escreve esse tipo de coisa. Eles é que são iluminados, a iluminação de Satã, de Lucifer. São os iluminados obscurantistas. Na verdade, vivem nas trevas de uma religião pagã, adoradora do Deus Sol, que já contaminou até os comentários das Escrituras Sagradas. Mas alguns desejam apenas misturar a falsa ciência com a palavra de Deus. E então são incoerentes ao não entender que a defesa do heliocentrismo é a defesa da mentira e do evolucionismo. Então a gente já viu, a gente vê os comentários incoerentes, ao mesmo tempo que ele defende ao mesmo tempo que ele parece defender, a literalidade do texto bíblico, ele também defende a criação nos moldes evolucionistas. Aqui, Aí ele fala aqui, esse comentário aqui, dá a entender justamente que estamos numa terra imóvel. Mas os caras querem conciliar, isso aqui, dizendo que a Bíblia não é científica. Porque a falsa ciência já está tão introjetada na cabeça desses caras que eles acham que a falsa ciência é que é verdade. Aí ficam pedindo desculpas, Não, o texto bíblico, isso, aquilo. São os, como diz o Darth Vader, a sua falta de fé me impressiona. Fala aqui. Na época de Moisés, o Sol e a Lua eram astros venerados pelos povos pagãos. E por vocês também, rapazes, que são heliocentristas, tá? Também é isso. Você também é pagão. O cara que está escrevendo isso aqui é pagão, rapaz. Os poderes dos astros sobre a Terra se limitam à sua luz e força astrodinâmica. Aí, na época de Moisés, o Sol e a Lua eram astros venerados pelos povos pagãos que lhes atribuíam poderes metafísicos e divinos. Por isso, o uso de tais nomes é aqui evitado, tendo em vista que as palavras Sol e Lua eram usadas
como nomes próprios para algumas deidades pagãs. Do ponto de vista do observador natural, as estrelas parecem estar em segundo plano no céu. Mas o Criador fez todos os astros com funções astrofísicas específicas e muitos são os que cooperam com a Lua para a iluminação da Terra e orientação durante as longas viagens noturnas por desertos e mares, especialmente na época das Escrituras. Tá aqui. Então a gente pode se orientar pelo céu, né? Porque nós não estamos numa Terra girando a 1000 milhas por hora, passeando no universo, né? Na Via Láctea. A Via Láctea gira também. Então tem a Bíblia que fala isso. Que aí o cara coloca lá uma informação inútil e ridícula. Na Bíblia, rapaz. Diz que a Via Láctea leva 2 bilhões de anos para dar volta em torno de si mesmo. E onde foram parar esses 2 bilhões de anos, rapaz? A gente sabe que estamos em uma terra jovem, né? E então é bem claro, veja só, em Gênesis, né? Fala aqui, o fato de que foi chamado céu em Gênesis 1:8, o termo raquiá, né? Então voltemos aí, vou tentar terminar essa série agora, né? Hoje, se vocês tiverem paciência para ouvir. O fato de que foi chamado céus em Gênesis 1:8 e os pássaros voam no céu, Deuteronômio 4:17, parece implicar que raquiá não é sólido. Mas a palavra chamaim, céus, é mais ampla em significado que raquiá. Ele engloba não apenas o raquiá, versículo 8, Gênesis 1:8, Salmo 19:6 e 148:4, mas o espaço acima do raquiá, Salmo 2:4, 11:4, 139:8, bem como o espaço abaixo. Assim os pássaros voam nos céus, mas nunca no raquiá. Ao invés disso, os pássaros voam no rosto ou na frente do raquiá. Esta frase, no rosto, superfície ou na frente do raquiá, é importante, pois isso implica que o raquiá não era nem espaço, nem atmosfera. As aves não voam sobre a superfície ou na frente do espaço ou do ar, mas sim no espaço ou no ar. Esta distinção é ilustrada no caso dos peixes, que ninguém diria nadarem na superfície ou na frente das águas, Gênesis 7:8, mas sim na água, Êxodo 7:18, 21. Gênesis 1:17 também atesta que o raquiá não é ar ou atmosfera. Para isso diz que Deus colocou as estrelas e provavelmente o sol e a lua no raquiá ou nos céus. Mas as estrelas não estão localizadas no ar ou na atmosfera. Então nós sabemos que o raquiá em que elas se localizam não pode ser ar ou atmosfera. Mesmo se Gênesis 1:17 fosse interpretado como linguagem fenomenal, o raquiá ainda não pode ser ar ou atmosfera, pois as estrelas não parecem que estão localizadas no ar ou na atmosfera. Em vez disso, como qualquer um pode dizer, em uma noite clara, distante das luzes da cidade, elas parecem que estão embutidas em um cofre sólido, que é exatamente por isso que os povos cientificamente ingênuos acreditavam em um cofre sólido. E porque 1:17, de acordo com essa crença, diz que Deus colocou as estrelas no raquiá. Gênesis 1, 14 a 17, é uma prova tão clara de que o raquiá não é ar ou atmosfera
que alguns conservadores tentaram dissociar o raquiá dos versículos 14 a 17 do raquiá dos versículos 6 a 8. Então, depois vocês podem conferir esses versículos. Mas a afirmação no versículo 14, haja luzes no firmamento ou céu, imediatamente levanta a questão: que firmamento do céu? Para o qual contexto imediatamente responde o firmamento dos versículos 6 a 8, que foi chamado céu. A identidade contextual dos dois firmamentos é realmente inquestionável. No contexto considerado, é impossível dizer que o raquiá dos versículos 6 a 8 era apenas ar ou atmosfera. Pelo contrário, pois quando Deus dividiu a luz da escuridão, duas coisas intangíveis, nada foi feito ou construído. Mas para dividir a parte superior tangível do oceano inferior tangível, o raquiá foi feito. A combinação ou divisão de duas coisas tangíveis em oposição aos intangíveis. Foi assim dividido com algo que era feito. Um verbo que muitas vezes significa fabricação, implica assim algo tangível, isto é, divisor sólido. Então a palavra, para feito, que Deus fez aqui, é vaiás. Não é bará, criar, né? Aqui ele foi feito. Então a combinação ou divisão de duas coisas tangíveis em oposição aos intangíveis. Foi assim dividido com algo que era feito, vaiás. Um verbo que muitas vezes significa fabricação. Implica assim algo tangível, isto é, divisor sólido. Seria antinatural usar vaiás para dizer que Deus fez o espaço. Nem é uma palavra particularmente apropriada para dizer que Deus fez o ar. Se um divisor não sólido estivesse na mente para separar o oceano primitivo, essa ideia poderia ter sido comunicada de uma maneira muito mais natural. Poderia ter sido dito simplesmente que Deus colocou o espaço, ou uma distância ou espaço, como em Gênesis 32:16, ou espaço, como em Josué 3:4, colocado entre os dois corpos de água. Se o ar, uma palavra que nunca aparece no Antigo Testamento, estivesse em mente como divisor, ruá, vento, poderia ter sido usado, como em Êxodo 14:21. Ou nishemat, respiração. Acho que é isso mesmo. Está bem pequenininho. Nishemat, respiração, como em Gênesis 2:7, Salmo 156. Se o escritor quisesse comunicar a ideia de um divisor não sólido, a escolha da palavra raquiá foi particularmente infeliz desde o seu cognato verbal raká, carimbar, bater, espalhar. É usado para martelar metal em finas placas, Êxodo 39:3. E, portanto, sugere que raquiá foi algo martelado, uma ideia consoante com ambas as visões egípcias e sumérias do céu. Além disso, o cognato fenício para firmamento significa revestimento. Escritores conservadores geralmente tentam evitar essa implicação de solidez, salientando o significado extensão ou finura para raquiá, e apontando que Isaías também fala do céu como uma cortina ou tenda, ou pergaminho. Mas em Isaías 42:5 a terra é chamada de expansão, raquiá, sem de qualquer maneira implicar que não seja sólido. Então, mesmo que o raquiá em Gênesis seja traduzido por expansão, isso de maneira alguma implica que não seja sólido. E até mesmo, embora o ouro possa ser batido muitas vezes até se tornar bem fino, nunca perde sua solidez. Quanto a Isaías, ele nunca diz que Deus fez uma cortina ou tenda ou rolo, como Gênesis diz que Deus fez um raquiá.
Em vez disso, ele diz que o céu é como uma cortina, ou tenda, ou pergaminho. Suas declarações são sempre comparações poéticas. Mas Gênesis 1:7 não é um símile, nem é apenas linguagem fenomenal. Gênesis 1:7 faz uma afirmação prosaica sobre a criação de uma parte do universo. Uma parte tão física quanto a terra, mar, sol ou lua. As declarações em Gênesis e Isaías não são realmente comparáveis. Nós vemos então que Gênesis 1:17 e 1:20 testificam que o raquiá não é ar ou atmosfera. O cognato verbal do raquiá, bem como o uso do verbo içá, fazer ou feito, em 1:17, implica o raquiá sólido. Então, essa concepção é bem clara nas Escrituras. Né? O raquiá, o céu, é um céu sólido, é um domo, é sólido. Não adianta vocês aí, seus obscurantistas, verdadeiros obscurantistas, vocês, defensores dessa falsa ciência ridícula. Vocês são obscurantistas, meus amigos. O que Einstein, o que essa porcaria de Einstein, dessas teorias dele, trouxe aí de prático para as pessoas, rapaz? GPS. Deixa de ser idiota, rapaz. GPS são antenas. É triangulação. Não é esse papinho idiota de satélite, não. Então, tu acredita mesmo que tem um telescópio Hubble lá em cima, pesando toneladas e boiando, né? Tá boiando lá, boiando nas águas, né? Tá boiando. Como é que é? Geoestacionário. Quem inventou isso foi Arthur C. Clarke, rapaz. Isso é tudo ficção científica. Ficção científica. Hã? Então tem um aparato lá gigantesco pesando toneladas aí, acima de nós aí. É? Caramba, viu? É um bando de maluco mesmo. E eles se acham. Eles se acham assim os inteligentes, os iluminados. Isso aqui dá raiva, cara. Isso aqui dá raiva, né? São os inteligentes. Eu sou muito inteligente. Eu acredito que estamos no globo. Eu acredito que tem satélite. Eu acredito que o homem pisou na lua. O cara é tão idiota. Rapaz, eu comprei a revista Seleções. Tem lá a foto do Neil Armstrong lá. A foto dele na lua. E um monte de pegadinha, assim. Pegada. É uma pegadinha, mas estou falando da pegada dele. Aí a pegada do cara no solo molhado. O solo úmido. Como é que é? Lá na lua, é úmido. O astronauta mijou. Ele fez xixi ali e depois ele pisou, né? Aí tá lá as pegadas que você pode ver pela própria fotografia que o chão está úmido. O cara chegou lá no deserto de Nevada, calma aí, vamos molhar aqui, ó. Aí para quando ele pisar, ficar aquela pegada lá, né? Parece que é... A pegada parece que é no barro, assim, no barro molhado, assim. E cinza, né? Caramba, meu. Tem que ser muito retardado mesmo para acreditar na coisa dessa, viu? Tá aí. Prefiro crer na Bíblia. É isso aí. Tá aqui. Mais importante, o propósito e função do raquiá implicam sua solidez, pois funciona como uma represa. E olha só, o domo, você pode ver que a maioria das represas, se não todas as represas, né, elas têm esse formato de arco, né, porque segura muito melhor as águas. Se fosse reto, né, então você vê que a própria concepção da engenharia humana, né, é similar a uma analogia com a função do raquiá, do céu sólido. Há uma analogia. Que o domo é curvo, para segurar melhor as águas acima dele mesmo, acima do firmamento. Funciona como uma represa. Aí tem assim o capítulo 7, 11, 8, verso 2, Salmo 148, 4.
retendo um poderoso oceano celestial. É isso, acima do firmamento é água, meu amigo. Não existe espaço sideral. Você quer ver espaço sideral? Liga a Netflix, cara. Tem muito filme legal sobre isso. Eu vejo todos. Eu vi esses dias, ontem, eu vi o do Pluto Nash, né? Que o Ed Murphy lá na Lua, lá, aquelas besteirolas lá. É muito engraçado, né? Interessante demais. Muito interessante. Mas é mentira, gente. É ficção científica. Não vai trazer isso para nossa realidade. Não tem nada a ver. Enquanto isso, os caras estão aí, ó, né? Lançando satélite. Diz que o Brasil pagou bilhões para lançar um satélite para melhorar a internet. Para onde está esse dinheiro aí? Tá indo, rapaz. E tem um ministro aí que o cara é atornauta, né? Ele diz que esteve lá no espaço, né? Tudo mentira, tudo palhaçada, né? Estive lá no espaço, não teve espaço nenhum não, rapaz. Acima são águas. Você teve foi dentro da piscina. Aí eu acredito. Dentro da piscina, lá nadando, o chroma key lá atrás de você, né? E você enganando os trouxas, os bobos aí que acreditam, né? Que o homem foi à lua faz 50 anos. Que o homem pisou na lua. Que o Nixon pegou lá um telefone todo lascado e falou em tempo real com os astronautas, né? Alô? Vocês trouxeram o céu para a Terra? Tá bom. Tá bom, meu amigo. Acredita. Né? E o maioral da NASA lá era um nazista, né? Um nazista. Que, pelo menos no túmulo dele, ele teve a hombridade de falar a verdade, né? Porque no túmulo dele está lá, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Né? Então ele mesmo sabia que tudo aquilo era mentira. Né? Foi tudo política. Política, estratégia. Tudo bobagem, né? Para acalmar as pessoas aqui na Terra. Né? Isso aí. Tudo bobagem. Lançando contos de fadas, né? Para o gado. Como se fosse verdade isso aí. Aí eu tinha 7 anos, vi lá o Neil Armstrong pisando naquela coisa ridícula, né? Pisando na lua lá, aquela imagem assim, tosca pra caramba. Não. Eu tinha 7 anos, ó, quando o homem pisou na lua. Pisou, tá bom. Pesquisa aí, ô globoloide. Pesquisa, procura saber, ver a foto lá. A terra batida e molhada na lua, tá? Aquilo foi feito no deserto de Nevada. Então fala aqui que as águas acima do firmamento não são nuvens como alguns racionalizam. Nós devemos delinear este fato mais plenamente na parte 2. Parte 2 eu não traduzi, tá? Aqui é só a parte 1 desse estudo dele. Enquanto o Sol, a Lua e as estrelas estão no Raquiá. As águas do oceano primitivo superior estão acima do Raquiá. Verso 7. Este oceano sobre o Raquiá, de fato repousando sobre ele, Gênesis 7, 11, 8, Gênesis 7, 11, 8, 2, Salmo 148, 4, nos diz claramente que o firmamento é uma parte física do universo. Não é apenas uma linguagem fenomenal, como poderia ter sido se Gênesis fosse um livro ocidental moderno. Em vez disso, é um antigo conceito do Oriente Próximo, semelhante a si não relacionado ao encontrado em Numa List, tabletes 4 e 5. Quanto ao resto do Antigo Testamento, a palavra raquiá, em vez disso, é usada um número de vezes, ou inúmeras vezes, mas geralmente em contextos que não nos ajudam a definir a palavra mais do que dizendo o que significa céu. Mas em Ezequiel 1 é descrita a natureza de um firmamento. Esta é a descrição mais clara de um raquiá
encontrado no Antigo Testamento. O firmamento raquiá era um divisor de algum tipo sobre as cabeças dos quatro querubins, versos 22 a 25. E em cima dele, havia um trono com um homem, verso 26. Quanto à composição deste firmamento, parecia cristal ou gelo terrível. Então, essa concepção heliocêntrica, né, da natureza, isso chega a ser uma blasfêmia. Né? Estou conversando com um sujeito aí, um amigo meu, que ele acredita mesmo, de pé junto, que a gente está girando. Aí ele fala assim, e acima das águas? O que tem acima dessas águas? É o trono de Deus. Ele ficou tipo rindo, né? Tipo assim, as pessoas perdem o respeito pela divindade, né? Pelo poder de Deus, né? Elas se negam a crer no poder de Deus. Né? E aí começam a zombar. É isso que Roma quer. É isso que Roma apóstata quer. É isso que essa maçonaria heliocêntrica quer. Zombar de Deus. Eles querem dizer que eles têm o poder. Eles formatam a realidade. São eles que fazem o que querem. Que Deus não tem nenhum poder sobre eles. Porque eles fazem um monte de rituais, e esses rituais levam eles a serem maior do que Deus. Então é isso. Eles se acham deuses. E não reconhecem Deus nem mesmo na morte. É difícil mesmo, porque os caras já foram, tiveram a cabeça formatada. E aí Deus fica sendo como uma ideia abstrata, né? Abstrata e ridícula. Porque estamos aqui boiando em um universo que veio do acaso, conforme falou esse sujeito aqui. Né? Olha a carinha dele, bonitinho. Tão lindo. Certo. Tá aqui. Não é apenas uma linguagem fenomenal, né? Aí ele falando sobre Ezequiel, né? Mas em Ezequiel 1 é descrita a natureza de um firmamento. Esta é a descrição mais clara de um raquiá encontrado no Antigo Testamento. Então havia um trono com um homem, e quanto à composição deste firmamento, parecia cristal ou gelo terrível. Né? Então o livro lá, História dos Hebreus, Flávio Joséfo fala que o firmamento é feito de cristal. Certamente uma referência a Ezequiel. Visto que o trono mencionado estava aparentemente assentado sobre este firmamento, Êxodo 24:10, e o firmamento parecia cristal ou gelo, é aparente que o firmamento é sólido e certamente não é mera atmosfera ou espaço, ou simplesmente linguagem fenomenal. Nem ninguém, no meu conhecimento, duvida que fosse sólido. Mesmo os conservadores admitem que o firmamento em Ezequiel 1, é algo sólido, tendo então esta definição clara de um raquiá como um sólido divisor. Esta é uma hermenêutica obrigatória para interpretar o raquiá em Gênesis como sólido, a menos que haja alguma razão clara para diferenciar um do outro. Como se constata, não há razão para diferenciar o raquiá em Ezequiel 1 do raquiá em Gênesis. Pelo contrário, há boas razões para identificar um com o outro. Podemos ver em Ezequiel que acima do firmamento é o trono de Deus na glória, assim como acima do firmamento do céu descrito em Gênesis é o trono de Deus em glória. Também o firmamento em Ezequiel parecia que era feito de cristal, exatamente a substância que os povos primitivos acreditavam que o céu era feito. Essas duas semelhanças entre o firmamento em Ezequiel e o firmamento em Gênesis dificilmente poderiam ser coincidência. O firmamento em Ezequiel 1
deve estar relacionado com o firmamento em Gênesis 1. E vários comentaristas fizeram a identificação. Eichrot, por exemplo, chama o firmamento em Ezequiel de uma cópia daquela abóbada do céu. O Novo Testamento confirma a identidade virtual do firmamento em Ezequiel e o firmamento em Gênesis, combinando-os em uma imagem. Apocalipse 4, 6, 15, 2. Devemos, então, em ambos os fundamentos bíblicos e hermenêuticos, interpretar a natureza do Raquiá em Gênesis 1, pela definição clara de Raquiá, qual temos em Ezequiel 1, e mais ainda, desde que a linguagem Gênesis 1 sugere solidez em primeiro lugar, e nenhum uso de Raquiá em qualquer parte da Bíblia implica que este não seja um objeto sólido. Este último ponto vale a pena repetir. Não há uma única peça de evidência no Antigo Testamento para apoiar a crença conservadora, aqui está muito seco em Brasília, né? Para apoiar a crença conservadora de que o Raquiá não é sólido. Então, vou repetir, não há uma única peça de evidência no Antigo Testamento para apoiar a crença conservadora de que o Raquiá não é sólido. O significado histórico de Raquiá, tão longe de ser derrubado pela evidência gramatical, é confirmada por ela. O significado histórico de Raquiá, tão longe de ser derrubado pela evidência gramatical, é confirmada por ela. O significado histórico gramatical do Raquiá em Gênesis 1, 6 a 8 é muito claramente um firmamento literalmente sólido. É para o crédito de E.J. Young, que, embora acreditando na inerrância bíblica, tanto quanto qualquer outro conservador, ele sozinho não alterou ou racionalizou o significado histórico gramatical do Raquiá. Em seus estudos em Gênesis 1, ele definiu Raquiá como aquilo que é martelado, espancado, e notou que a Septuaginta, Estereoma e a Vulgata, firmamento, são traduções satisfatórias. Além disso, e finalmente, o significado histórico gramatical do Raquiá possivelmente ilustra as palavras de B.B. Warfield, que ao definir a inerrância bíblica, que um escritor inspirado poderia partilhar as opiniões ordinárias do seu dia a dia em certos assuntos fora do âmbito de seus ensinamentos, como, por exemplo, com referência à forma da Terra ou à sua relação ao Sol, e não é inconcebível que a forma de sua linguagem, quando, aliás, adverte para tais assuntos, possa ocasionalmente levar a tal presunção. Certamente, ele conclui, agora é conclusão, né? O significado histórico gramatical do Raquiá é a opinião comum do dia a dia do escritor. Aí ele fala, certamente também não é o propósito de Gênesis 1,7 nos ensinar a natureza física do céu. Bom, aqui eu já discordo dele, né? Mas revelar o Criador do céu. Né? Eu creio que o Gênesis revelou a natureza física, assim, do céu. Consequentemente, a referência ao firmamento sólido está fora do escopo dos ensinamentos do escritor. E o verso ainda é infalivelmente verdadeiro. Porque sabe como é que é, né? O cara, ele assumir. Aí está aqui, Portland, Oregon. Né? Ele escreveu aqui, nesse local. É difícil o cara assumir isso, né? É difícil. Você vê aí os pastores reformados estrebuchando sobre o tema. Mas, sem dúvida, né, isso aqui foi mais uma despistada que ele deu, né? Mas, com certeza, né, o ensinamento ali é justamente esse. Deus revelou a natureza do nosso mundo. E os obscurantistas, que são esses aqui, ó, os escritores dessa super interessante, olha a cabecinha deles aqui. Eles colocam eles mesmos aí, ó. E os obscurantistas não vão despedaçar e não vão parar o movimento da Terra plana. E Roma pode estrebuchar.
Porque, segundo o Apocalipse, os dias dela estão contados. Fica a dica. Da época para reencenar os momentos-chave da expedição Apolo 11. Prepare-se para sentir a emoção de uma das maiores conquistas da humanidade.